Olá, tudo bem? Meu nome é Bernardo e eu moro onde vocês conhecem hoje como Inglaterra, mas na minha época não era assim. Eu vou contar para vocês agora a minha história no estilo Draw My Life. O que seria o Draw My Life? Eu vou contar a minha história enquanto eu desenho ela, ok? Então vamos lá. A minha história começa assim. Meus pais se chamavam Joaquim e Helena. Eles eram camponeses quando eu nasci, porém eles se tornaram burgueses depois de um tempo. Eu vou contar isso mais pra frente. Desde pequeno, com aproximadamente 7 anos, eu já ajudava meu pai no campo. A gente tinha uma plantação de trigo pequeno, não era nada muito grande. Porém, era um trabalho complicado para uma criança. Minha mãe, enquanto isso, ela ficava em casa, cuidando dos meus 4 irmãos. Nessa época, as mulheres não trabalhavam no campo, apenas em suas casas, cuidando dos afazeres domésticos. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, meu pai conheceu alguns comerciantes que lhe ofereceram um trabalho no comércio perto da nossa casa. Além de trabalhar para o rei alguns dias da semana, que era obrigatório, meu pai trabalhava para esses comerciantes. E com isso ele aprendia como fazer o comércio, como o comércio funcionava, e isso vai ser muito importante lá na frente. Com muito trabalho duro no ramo do comércio, meu pai conseguiu aprender e conseguiu montar o seu próprio negócio na praça perto da nossa casa. Com isso, além de trabalhar para o rei, lógico, que era obrigatório, ele tinha o seu próprio comércio. E isso nos tirou um pouco da miséria. Em uma de suas viagens pela Europa, eu conheci um filósofo chamado John Locke. Ele era muito interessante e falava algumas coisas que até fazia sentido. Ele criticava o poder divino do rei, porque nessa época o rei era considerado um deus, e quem desobedecesse ou questionasse era morto. Mas ele pregava a soberania do Estado. Porém, esse Estado ele deveria seguir as leis naturais e civis. Esse Estado, se eu não me engano, era dividido em 3 poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário. Eu não me lembro exatamente, eu penso que é isso. Conheci também um professor chamado Comênios, João Amós Comênios. Ele era muito inteligente. Ele ensinava tudo o que sabia a todo mundo, porque essa era a sua principal crença, ensinar tudo a todos. Porém, eu não podia ouvir ele, porque eu tinha muita coisa para fazer. Isso me deixava muito triste. Quando eu era pequeno, eu não podia ir à escola, porque além de ter muitos afazeres, como ajudar meu pai, eu não tinha direito, porque apenas os ricos e nobres tinham direito de frequentar a escola, porque eles tinham dinheiro e influência. Nessa época, as escolas eram comandadas pela igreja, que eram muito rígidas. Porém, mesmo sendo rígida, eu sempre tive muita vontade de ir para a escola só para conhecer. Conheci também os jesuítas, que eram guerreiros que levavam os ensinamentos da igreja para outros lugares. Conheci um especificamente que tinha acabado de voltar do Brasil. Ele disse que antes dos portugueses chegarem, já existiam pessoas morando lá, e os portugueses os chamaram de índios. Ele disse que eles tinham costumes muito diferentes. Eles andavam nus e usavam trajes não muito comuns para nós. Eles usavam penas na cabeça e outros costumes.
Os jesuítas no Brasil tinham a função de catequizar os índios, ou seja, de ensinar as doutrinas da igreja. Com isso, eles acabaram salvando muitos índios da escravidão. Depois disso, os portugueses ficaram sem escravos, pois sua principal mão de obra era a escrava, e nesse caso, indígena. Então eles tiveram que procurar em outros lugares e acabaram encontrando na África, onde eles acharam pessoas que vendiam seus próprios amigos por dinheiro. E eles pegaram esses africanos e levaram para o Brasil como escravos. Então, esse vídeo conta um pouco sobre a minha história, no século XVII. Hoje eu tenho 50 anos e já vivi muita coisa, e espero que vocês tenham gostado.